Foi dito que, aparentemente, o Bloco de Esquerda continua a viver naquilo que o Sr. Deputado José Sambento chamou qualquer coisa como um universo paralelo. Eu fico surpreendida, porque se nós vivemos num universo paralelo, estamos muito bem acompanhados, porque os senhores, e quando digo os senhores, digo os partidos que não negociaram, e aqui discordo completamente do Sr. Presidente do Governo Regional, não houve negociação nenhuma. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Houve uma subscrição pacífica, passiva, resignada, de um documento que foi apresentado aos diversos partidos, aqueles que foram ao encontro com a Troika e que o assinaram. Não é o Bloco de Esquerda que o diz, é que o documento, antes dos encontros e depois dos encontros, está incólume, nem uma vírgula lhe foi alterada. E, portanto, não vamos falar em negociações, vamos falar em subscrições. Agora, o que podem dizer, e eu aceito, e o Bloco de Esquerda aceita, é que aqueles que o subscreveram esqueceram-se de acrescentar algumas coisas ou de negociar de facto algumas coisas. Mas também, para dizer a verdade, têm que acrescentar que não o podiam fazer. A Troika não está cá para negociar. A Troika está cá para impor. E ou se aceita ou não se aceita. Os partidos que não foram subscrever são culpados de não o terem subscrito. Os partidos que foram subscrevê-lo são culpados de o terem subscrito. E isto não é o universo paralelo, Sr. Deputado José Sambento. Depois, também dizer-vos o seguinte. Nestas intervenções, que eu mais uma vez agradeço, em réplica à nossa declaração, o universo paralelo continuou. Porque toda a campanha eleitoral foi feita escondendo aos portugueses e portuguesas e nos Açores, aos açorianos e açorianas, o conteúdo, a substância gravosa do TAI, dos dois memorandos de entendimento. E as minhas afirmações feitas há pouco daquela bancada, com as malfeitorias que esperam o nosso povo, e que foram subscritas pelos partidos que assinaram e que subscreveram o documento da Troika, nenhum deputado de nenhuma das diferentes bancadas desmentiu. Ou seja, os senhores andaram escondidos atrás dos arbustos durante toda a campanha e andaram a induzir o povo português para o tal universo paralelo que é não se passa nada, está tudo bem, não há problema nenhum. É evidente que os senhores podem dizer que as propostas alternativas do Bloco de Esquerda não foram reconhecidas pelo voto. É verdade, mas não se enganem, senhores deputados. Mais tarde, é bem possível, e se calhar mais cedo do que tarde, é bem possível que elas o venham a ser reconhecidas. E, portanto, com serenidade esperemos que o povo, quando verdadeiramente sair do tal universo paralelo em que foi colocado durante toda a campanha eleitoral e começar a sentir na pele, no bolso, na sua vida, nas suas condições de vida, na sua dignidade, aquilo que o espera, finalmente perceba que há propostas alternativas que vale a pena olhar para elas. Não é o melhor dos mundos, de maneira nenhuma, e fomos acusados também de catastrofistas. Aliás, também é um termo utilizado várias vezes, também pelo Sr. Deputado José Sambento, catastrofistas. A catástrofe, senhoras e senhores deputados, não vem aí, já cá está. A catástrofe social e económica já cá está. Quando nós sabemos que em 6 milhões de ativos há uma taxa de desemprego de 12,7%, que o próprio manifesto, que o próprio documento da Troika diz que vai aumentar substancialmente, os senhores digam qual é o sinónimo para catástrofe, se isto não é já uma catástrofe com aquilo que vem a seguir. Consta que Galileu, é uma tradição que não está comprovada, mas consta que depois de condenado e depois de ter sido obrigado a retratar-se, continuou a dizer baixinho, a murmurar baixinho, apesar de tudo e contudo, a terra move-se. Exatamente como nós continuamos a fazer, a dizer baixinho e, contudo, isto vai dar mau resultado e vai dar um resultado igual àquele que após um ano se vive na Grécia. E, senhoras e senhores deputados, vou só ler-vos um bocadinho da descrição. Um ano depois do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia terem imposto a sua própria agenda infame à Grécia, a vida aqui mudou radicalmente. Quem tem entre 18 e 24 anos de idade, o mais certo é estar desempregado, como 40% da sua geração. Quem tem 30 e tal anos e um emprego, é provável que seja a tempo parcial e flexível.
É possível que não o imagine estável e não faz ideia do tempo que irá durar. A maior parte dos gregos deixou de ver as notícias ou de pensar sobre a razão de isto acontecer. Toda a gente fala entre si sobre o que se está a passar. Os salários caem gradualmente. Não se pode fazer greve. Não se podem organizar de forma coletiva e nem sequer exigem aquilo que lhes é devido. As férias estão fora de questão. Adoecer é um risco demasiado grande e não é possível ter casa própria. É esta a responsabilidade que os senhores reivindicam? A tal responsabilidade que acusam o Bloco de Esquerda de não ter? Este cenário para o nosso povo e para a nossa região é a responsabilidade? Finalmente, Sr. Deputado do CDS, deixa-me dizer-lhe uma coisa, não foi só o PS e o PS que andou escondido entre os arbustos, os senhores também se esconderam e bem, porque está escrito no documento da Troika que as pensões dos mais pobres entre os pobres, não só não vão aumentar, como vão diminuir. O seu líder, o vosso líder nacional, passou toda a campanha a dizer aos idosos, aos pensionistas, aos reformados deste país, que são os mais pobres entre os pobres, votem em mim, façam de mim a surpresa destas eleições que eu defendo as vossas pensões. Mentiu, porque já tinha subscrito um documento da Troika que dizia exatamente o contrário. Mais uma vez, irresponsabilidade, Sr. Deputado, não me parece. Finalmente, para terminar de imediato, senhoras e senhores deputados, quem se escondeu vai ter que vir ao de cima. E o povo, que é sábio, vai perceber muito bem quem é que o enganou e como é que o enganou. Infelizmente, tragicamente, vai perceber à sua custa. E vai perceber à custa da sua vida e, sobretudo, as novas gerações vão perceber à custa de terem um presente desgraçado e um futuro ameaçado. Muito obrigada, Sr.